Bom dia, meninas. É, Essa é a gravação da segunda aula da nossa mentoria Consultório Lucrativo. Eu estou gravando esta aula porque no dia da nossa mentoria nós tivemos um problema técnico com a gravação anterior, então eu vou deixar gravado aqui todo o conteúdo que nós discutimos na mentoria para que vocês possam ter, né, o registro desse conteúdo e que, caso vocês resolvam, né, assistir às aulas novamente, nós possamos ter aqui a reflexão de todo esse conteúdo que nós discutimos nessa aula, tá? Para quem não assistiu a aula ao vivo, o conteúdo é o mesmo, né? Nós vamos falar sobre todos os temas que foram abordados no conteúdo e apenas não teremos a parte dos comentários, né? Ou de alguma pergunta que alguém fez. Então, a minha sugestão para quem está assistindo a aula gravada e não acompanhou a mentoria ao vivo, é que você anote as discussões, né, para trazer para a nossa aula do Tira Dúvidas, ou mande lá no nosso canal do Telegram, para que você não fique com nenhum prejuízo em relação a esse conteúdo, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide, que também vai subir lá, né? Mas eu quero começar falando nessa aula justamente do primeiro formuláriozinho que eu enviei para vocês, né, falando sobre a intenção estratégica do seu negócio, né, então falando sobre como é que você pode começar a refletir, como é que você pode começar a pensar, né, sobre o seu consultório. Então, qual é o rumo que você quer dar para isso, né, se você sabe onde você quer chegar, e aí a gente foi passando aqui, né, pelas questões desse formulário, e dá para ver pelas respostas, né, de que nós temos aqui sempre o não, aqui no item 1, né, então 3 alunas falaram que não sabem o rumo certo aqui, né, de onde quer o consultório chegar, desculpa, não são 3 não, desculpa, foi uma só aqui, eu que estou olhando aqui o número 3, mas o número 3 é é, da como fala, das alternativas, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma aluna que não sabe o rumo, 2 que mais ou menos, né? Então, tem alguma ideia, tem alguma hipótese, mas também não tem isso claro, e apenas uma aluna que respondeu que tem isso claro, né? Então, se a gente for contar aqui, 75% da turma está precisando de uma ajuda, está precisando começar a pensar aqui sobre esse rumo, sobre onde o consultório quer chegar, né? E, na verdade, assim, se a gente for pensar sobre o objetivo da nossa mentoria, do consultório lucrativo, né, a gente está pensando em quê? Em ter um consultório sustentável, um consultório que saiba quais são os seus gastos, que saiba quais são, né, a necessidade do faturamento, que saiba cobrar o valor do serviço oferecido, né, tanto então o valor do seu serviço, e aí embutido nesse preço os custos que esse consultório tem, a lucratividade, né, que quem assistiu lá a aula da imersão sobre isso, a gente fala da importância de ter a lucratividade no sentido de você ter ali essa reserva, né, esse faturamento que vai garantir férias, que vai garantir que você continue pagando suas contas se você tem uma emergência de saúde, né? Então, assim, é sempre importante a gente também levar isso em consideração. Então, essa é uma das matrizes, né, das diretrizes da nossa mentoria, e a outra é conseguir ter uma agenda sustentável, que permita que você atenda um número, né, razoável de pacientes, e que, ao atender esse número razoável de pacientes, você consiga se dedicar, né, também a outros serviços que o seu consultório pode oferecer. Então, a gente não está dizendo que é para você ter tempo para fazer um segundo trabalho, e sim para você ter tempo para agregar serviço, agregar valor ao seu consultório, que ele possa oferecer outras possibilidades de atuação dentro do nosso escopo de conhecimento, né, e que esse escopo de conhecimento te permita oferecer outros serviços. Então, palestras, grupos, consultorias, supervisões, né? Então, são outros serviços que você pode desenvolver. Então, pensando nessas premissas, vocês já podem começar a desenhar aqui qual é o rumo
né? Onde é que vocês querem chegar com o consultório, tá? E aí, a partir da definição disso, você precisa ter um enunciado claro e compreensivo aí dessa visão, né, da sua empresa. Então, qual é o seu objetivo, quais são as suas metas, os seus valores, aquilo que para você precisa conter, né? Então, eu até dei como exemplo que eu descobri, né, fazendo essas atividades, colocando em prática esses conteúdos que a gente discute quando eu fiz esses cursos, de que um dos valores inegociáveis para mim é estar totalmente apaixonada por aquilo que eu faço, né? Então, eu tenho que sentir, né, o envolvimento, o prazer, né, eu querer estar ali, não simplesmente ter um trabalho que possa me dar um retorno financeiro, precisa ser muito mais do que isso. Então, é importante a gente poder fazer esses exercícios para entender aqui quais são aqueles valores que a gente não negocia, né? A gente, às vezes, trabalhando para uma instituição, né? Trabalhando para uma empresa, às vezes a gente vai percebendo quanto que, né, no nosso dia a dia, a gente abre mão desses valores, né? Para manter o trabalho, ou para não criar nenhum atrito. E aí, quando a gente está falando do nosso próprio negócio, a gente tem a possibilidade, então, de ter isso em mente, de ter isso claro, né? E colocar isso em pauta e colocar também em ação, em prática, né? Tá bom? E aí, a partir desse desenho, né, você é capaz de descrever, de escrever aí, né, esse enunciado, essa visão do seu consultório com uma ou duas frases, né? Esse enunciado da visão para você é um guia para você tomar decisão, né? Então, ele é eficaz que te ajude a tomar decisão em relação aos negócios do seu consultório. Então, vejam que uma coisa vai amarrando a outra, né? Então, é importante fazer esse desenho. Como é que você imagina o seu consultório? É um consultório que você vai trabalhar sozinha? É um consultório que daqui 5 anos você quer ter outros profissionais trabalhando para você, né? É um consultório que daqui 15 anos ainda é sustentável, é lucrativo. Então, a gente vai falar na nossa aula de hoje sobre essas metas, né? De curto, médio e longo prazo. E para que você consiga definir essas metas, é importante que você também saiba, né, onde é que você quer chegar, né? Quais são as decisões que você precisa tomar, que rumo você está seguindo, qual é o caminho que você está, né, traçando, trilhando aí para atingir esses objetivos, tá? Então, essa visão estratégica que a gente precisa definir do nosso consultório, ela é importante para que a gente possa, né, tomar as decisões, entender quais são as necessidades, desenvolver essa visão clara e objetiva do futuro do nosso consultório, tá? Então, eu quis passar aqui, quis trazer, né, quais são as expectativas a partir já dessa primeira reflexão que a gente teve aqui, né? Desculpa, com o desenho, né? Com o desenvolvimento dessa estratégia para o nosso consultório, né? E aí, pensando em alcançar metas, né? Pensando em desenvolver estratégias de curto, médio e longo prazo, né? O primeiro passo que a gente precisa desenvolver para isso é o objetivo, né? Então, qual é o principal objetivo do nosso consultório nesse momento, tá? Então, quando a gente está falando de metas de pequeno, médio e longo prazo, a gente está falando em que a gente vai identificar quais são os objetivos dessas metas. E aí a gente vai dividir isso em etapas, a gente vai dividir isso, né, em objetivos claros que vão poder nos dar elementos para a gente controlar as estratégias que a gente está adotando para atingir esse objetivo. Então, para eu saber se eu estou conseguindo, se eu estou fazendo algo que vai me ajudar a ir nessa direção, eu preciso mensurar isso, eu preciso ter isso como algo que eu consiga medir, né? Porque senão eu não consigo gerenciar, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui que a gente pode
fazer o exercício de vocês pensarem nos objetivos importantes e principais de vocês, para que a gente possa entender como é que a gente constrói esses objetivos, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, o que a gente traz? Eu tenho um objetivo de atingir 100 mil de faturamento, tá? Então, assim, é o meu objetivo. Quando a gente determina um objetivo, a gente diz o que a gente quer, né? E aí, para eu atingir o que eu quero, eu preciso definir o passo a passo, eu preciso definir as estratégias, eu preciso definir as ferramentas, eu preciso definir aquilo que vai me ajudar a atingir esse objetivo, né? Então, dentro desse exemplo, a gente determina que, como meta, eu preciso ter 5 novos pacientes ou clientes todos os meses. Então, a gente está fazendo aqui, né, está definindo aqui uma meta estratégia de curto prazo. Então, eu estou dizendo que o meu objetivo é atingir 100 mil de faturamento ao longo do próximo ano, tá? Vamos até escrever ele aqui. Ai, passou, peraí. Ó. Ao longo do próximo ano, tá? E aí, eu defino que, para que eu possa, vamos mudar isso aqui, que eu não gosto dessa palavra. Para que eu possa atingir esse valor, eu preciso ter 5 novos pacientes todos os meses, tá? Então, aqui, provavelmente, na hora que a gente vai definir esse objetivo, a gente está falando que, né, você está levando em consideração que esses 5 novos pacientes são pacientes que vão te possibilitar ter uma agenda sustentável, você está saindo do zero, e que ao longo desse tempo, desse ano, você vai ter pacientes que vão embora, né? Porque nem todo paciente tem uma demanda que necessita aí um tratamento a longo prazo. Então, eu, por exemplo, às vezes tenho pacientes que me procuram no consultório para tomar uma decisão, sabe? Porque está passando por uma questão pontual no trabalho ou no relacionamento, então eles me pedem, e a terapia cognitiva comportamental tem muito essa característica, né? De definir uma meta de atendimento que ajude a pessoa a resolver aquela questão pontual. Tá? Geralmente, quem me procura para isso são pacientes que já fizeram o processo terapêutico mais a longo prazo, né? Já trataram outras questões, estão colocando em prática aquilo que aprenderam no processo terapêutico e depois vem na manutenção. Então, a gente também tem pacientes que vêm nos procurar num retorno. E aí que fazem, né, 2 meses, que faz uma sessão ou 2 de manutenção, então isso também tem que estar dentro dessa meta, tá? E aí, como é que você vai medir isso? Você vai medir isso a partir dessa métrica aqui, né? Então, qual é o número de atendimentos ou de pacientes que eu preciso ter, né? Qual é o número que eu preciso atingir para que, dentro de uma análise que a gente faz um cálculo de quantos pacientes estão chegando, eu tenho aí, né, uma agenda sustentável. Então, para eu atingir, por exemplo, 20, 30 atendimentos semanais, então eu vou trabalhar para trazer esses novos pacientes, e aí essa métrica é o que me faz entender se esse número que está chegando é um número que é condizente com aquilo que eu tenho capacidade e competência para entregar, então o que a minha agenda suporta, né? Porque a gente tem uma limitação, já que todo o nosso serviço oferecido depende da nossa presença, né? Então não é um produto, ele é um processo que depende da nossa presença. E aí, para eu conseguir fazer esse cálculo, né? Para eu conseguir entender como é que isso está funcionando, eu vou definir quais são os indicadores, pode ser um só, mas nesse caso aqui a gente colocou 2, quais são os indicadores que vão me ajudar a fazer essa conta, tá? Então, o primeiro indicador é o número de consultas agendadas, então, quantas consultas eu costumo, né, eu consigo ter conforme isso vai acontecendo, né?
E o indicador 2 é o número de parcerias, de contatos, de palestras, de divulgação que eu vou fazer para atingir isso. Então, veja que aqui nos indicadores são o como, né? São as estratégias que eu vou definir, né? São as estratégias que eu vou adotar para que eu consiga atingir aqui esse meu objetivo de ter 100 mil, tá? Então, eu defino o objetivo principal. A partir desse objetivo principal, eu preciso saber o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo. Então, se eu conseguir 5 novos pacientes todos os meses, né, dentro de uma precificação X, que eu vou determinar, dentro de um valor Y, eu consigo atingir esse objetivo, tá? Então, aqui é o quê? O que eu preciso fazer para atingir esse objetivo, né? E aí, a partir do que eu preciso fazer, eu preciso definir como. Como é que eu vou trabalhar, né? Como que eu vou trazer esses pacientes, né? Então, eu vou ter indicador 1, que é o número de consultas. O número de consultas vai me ajudar a fazer o cálculo da métrica. E o indicador 2 são as estratégias que eu vou adotar, que podem ser estratégias eficazes, né? Então, no momento em que a gente está pensando aqui, por exemplo, parcerias. Quais são as parcerias que nós, psicólogas, podemos fazer para atrair pacientes para o nosso consultório, né? E aí a gente estava discutindo muito isso, pensando que, por exemplo, né? Usando o caso da nossa mentorada que disse que resolveu, né, se dedicar ao consultório, e aí a primeira coisa que ela fez foi informar para as pessoas que ela estava atendendo no consultório, né? E aí, para quem que são essas pessoas que a gente informa? São para as pessoas que a gente conhece. Então, são para os familiares, são para os amigos, né? São para os outros colegas de profissão. Então, a gente precisa encontrar uma forma de informar essas pessoas que a gente está atendendo, né? Então, enquanto eu dividia, né, o meu trabalho do consultório com a área acadêmica, eu divulgava muito pouco. Então, geralmente, né, como eu tinha um horário muito restrito na agenda, eu só falava para as pessoas que eu tinha um consultório quando as pessoas me perguntavam, né? Então, você é psicóloga, mas você dá aula, você tem consultório? Tenho. Você atende? Atendo. Posso te indicar? Pode, né? Só que era uma coisa que eu fazia muito mais sutil, né? Sutilmente. A partir do momento que eu decidi viver só do consultório, então eu decidi, né, deixar as aulas das instituições, das faculdades, porque era uma coisa que consumia muito meu tempo, e eu geralmente não tinha como me dedicar ao consultório, eu resolvi informar isso para as pessoas de maneira mais intencional. Sempre há uma intencionalidade naquilo que a gente faz. Então, eu criei uma página no Instagram, né, dizendo que aquela página tinha a função de divulgar o trabalho do consultório, né, eu convidei as pessoas que eu conheço para me seguir naquela página, eu determinei que naquele primeiro momento eu iria trazer conteúdos relacionados ao trabalho que o psicólogo pode exercer, então eu fiz alguns vídeos, eu fiz alguns posts, né, dizendo, como se eu estivesse respondendo algumas perguntas, tá? Informei os amigos, né, que são colegas que também têm consultório, então, olha, gente, eu estou atendendo na região, né, X, que eu atendo aqui na cidade de São Paulo, então, se vocês tiverem, né, algum paciente que vocês não possam atender por algum motivo, podem me encaminhar. Isso fez muita diferença. Tá? Eu tenho um colega, psicólogo, que ele resolveu entrar em contato com os centros acadêmicos das faculdades, não necessariamente só centro acadêmico de psicologia, né? Mas centro acadêmico de outros cursos também. E aí ele fez um projeto oferecendo
né, uma palestra, ou um grupo de estudos, ou um bate-papo para os alunos que estão aí nos últimos semestres da faculdade, para que eles possam tirar as dúvidas sobre a atuação do profissional no consultório, sobre a experiência dele, e aí, ao oferecer esse serviço, ele também ofereceu uma parceria que os alunos, né, que procurassem atendimento terapêutico, e a gente sabe que aluno de psicologia procura muito atendimento terapêutico, os alunos que procurassem atendimento terapêutico com esse colega e viessem pelo encaminhamento da parceria com esse centro acadêmico, ele teria um preço diferenciado, né? Então, é uma forma de você também atrair, né, pacientes, criar parcerias, né? Então, às vezes, uma escola, né? Então, eu lembro que no dia da mentoria ao vivo, como que é que a gente aborda a escola, né? Como é que eu posso chegar até a escola, porque às vezes a escola não dá essa abertura, tá? E aí, vale a pena a gente lembrar bastante de coisas que a gente aprendeu na faculdade, mas que não eram formalmente colocadas como sendo uma habilidade que a gente precisa desenvolver depois que se forma, né? Então, quando a gente está na faculdade, às vezes a gente a gente recebe, né, uma missão de um trabalho para fazer uma entrevista com um profissional, a gente recebe uma missão de procurar um estágio em determinada área, e quando a gente se forma, a gente para de fazer essas coisas, né? Por quê? Porque não tem lá um professor no nosso pé dizendo que a gente precisa fazer isso, que vale nota para um trabalho e tal, mas, por exemplo, você pode entrar em contato com uma escola dizendo que você está desenvolvendo um projeto, né? Que você é um profissional que tem um consultório ali naquela região, mas que você também tem um projeto de contribuição para a comunidade, né? Então, que você pode dar uma palestra para os pais, que você pode dar uma palestra para professores, que você pode contribuir com dúvidas, um grupo, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes é legal a gente ouvir a escola, porque a escola tem muitas demandas, né? E aí, assim, é claro que dependendo da região que você atende, né, dependendo da região que você trabalha, você precisa analisar se essa oferta ela é mais viável para escolas públicas ou para escolas particulares, tá? Então, você tem que fazer toda a análise do contexto, dos possíveis locais ali. A gente está dando exemplo de escola, a gente está dando exemplo de centro acadêmico de faculdade, mas existem outras oportunidades que você tem ali na região onde o seu consultório está localizado, ou na sua cidade, que possam te dar essa oportunidade. E aí é desenvolver mesmo, né, um projeto, desenvolver ali possibilidades, leituras, às vezes marcar uma reunião com a escola, solicitando, né, essa reunião para que você possa identificar quais são as necessidades que a escola enxerga, né, que você poderia oferecer alguma coisa com o seu conhecimento na psicologia, e a partir daí você ofertar alguma coisa para a comunidade, porque é justamente essa aproximação, essa parceria que vai fazer com que você comece a ser conhecido, que você vai se tornar uma referência, que você vai se tornar uma autoridade, tá? E isso, gente, às vezes é um processo, né, um objetivo mais a longo prazo, porque nem sempre essas portas estarão abertas. Mas é importante que a gente vá, né, ampliando esse espaço, que a gente vá ocupando esses espaços, porque muitas vezes a gente tem vários profissionais na região que não estão fazendo isso, né? E aí a gente poderia fazer, tá bom? E aí, né? Desculpa. E aí, um planejamento de metas, né? É justamente uma ferramenta que pode nos ajudar a organizar essa nossa parte da vida pessoal quanto da vida profissional, para chegar aonde a gente quer, onde a gente precisa, tá? E eu tinha enviado para vocês lá no nosso canal do Telegram a pergunta se vocês já tinham conseguido fazer, utilizar, na verdade, né, aquela planilha da ferramenta Smart,
né, que traz aqui para nós um instrumento que traz uma grande contribuição aí para quando a gente está fazendo um planejamento estratégico, para quando a gente está definindo metas de pequeno, médio e longo prazo, tá? Então, quando a gente vai fazer um planejamento, né, ela é importante porque essa ferramenta nos ajuda a decidir o que a gente realmente quer da vida, né, e aí aqui pode ser tanto da vida pessoal como da vida profissional, e eu sempre enxergo que os nossos planejamentos como empresárias, empreendedoras, né, que trabalham no consultório, tem a ver tanto com a nossa vida pessoal como com a nossa vida profissional. Tá? Definir prioridades e separar o que é importante das distrações, isso aqui, ó, é algo que a gente precisa destacar, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande em misturar as prioridades das distrações, daquelas coisas pequenas, daquilo que nos paralisam, daquilo que nos deixam, né, distante do nosso objetivo. E aí, se a gente faz um planejamento, a gente consegue limpar essas pequenas distrações, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que nós, psicólogos, temos uma característica muito importante, que é o fato da gente estudar muito. A gente se dedica, então vocês estão aqui fazendo essa mentoria, assistem às aulas, pensam e participam, mas na hora de colocar em prática, a gente fica protelando, a gente fica colocando ali barreiras, né, colocando empecilhos. Parece aquele nosso paciente que paga a terapia certinho, vai toda semana, mas não coloca nada em prática daquilo que a gente orienta e sugere. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para ver se a gente não está fazendo esse mesmo tipo de coisa com o nosso consultório. Tá? Então, a gente se dedica, a gente assiste aula, a gente lê, mas na hora de sentar e olhar para as nossas prioridades, de olhar e colocar a mão na massa e realmente fazer, a gente não faz. E se a gente não fizer, a gente não alcança o nosso objetivo, tá? E aí vem aqui a próxima parte, que é manter a motivação e o foco durante essa caminhada. Então, terão dias que serão mais difíceis, terão dias que serão mais irritantes, mais complicados, mas também teremos dias de realização, de motivação, dia em que a gente se sente realizado. Então, a gente precisa equilibrar isso. Tá? Exercitar o autoconhecimento e a autoconfiança. Então, quando vocês estiverem fazendo essas atividades, fazendo esses exercícios, né, é importante identificar ali aquilo que está te fazendo se sentir realizada com você mesma e com as coisas que você está fazendo e alcançando, e aquilo que acaba ali te deixando mais desmotivada, com vontade de desistir, tá? Geralmente, existe uma armadilha poderosa aí para fazer isso com a gente, que é a gente ficar se comparando com pessoas que estão em outro patamar, que já passaram por essas coisas, e que hoje apresentam, têm mais facilidades para apresentar resultado, para demonstrar resultado. E a gente precisa saber e lembrar que essas pessoas também já tiveram no momento em que a gente está hoje, né? Então, essas pessoas foram as pessoas que, né, transporam, como fala? Que enfrentaram, né, e conseguiram transpor essas barreiras e aí chegar e alcançar o objetivo que você também deseja, tá? Investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, vocês que estão aqui fazendo essa mentoria já estão fazendo isso, mas esse investimento não é o suficiente para você ter resultado. Então, é investir, mas colocar em prática, né? E isso vai ajudar você a aumentar a sua resiliência e o seu autoconhecimento, né? A sua produtividade. Era isso que eu queria lembrar aqui, tá? Então, pensando na definição, né, do que são os nossos planos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, né, essas definições estão mais relacionadas com o tempo, né? Então, os de curto prazo são coisas que a gente quer realizar em menos de um ano, meses ou semanas.
De médio prazo, são coisas que a gente quer realizar num período entre 1 a 5 anos, e de longo prazo, acima de 5 anos, tá? Então, se a gente fosse pensar nisso dentro do nosso cenário, né, do nosso contexto do consultório, menos de 1 ano, poucos meses e até semanas, é o número de atendimentos que você realiza, né? É a organização da agenda de maneira mais sustentável, de maneira mais estratégica, é ampliar o número de serviços, né? Ou de possibilidades que você tem ali de trabalho, então você já precisa começar a desenhar e colocar isso em prática, né? Então são essas questões. Começar a divulgar a sua imagem profissional, começar a ser conhecido, a criar uma autoridade, né, digitalmente, para poder ter uma vitrine ali, para poder ter, né, para que as pessoas possam te conhecer, né? De médio prazo, é você ter isso já estabelecido lá daqui a 1 ano, né, entre 1 e 5 anos, e aí você já começa a ter que desenvolver estratégias para você manter, né, para você diversificar, para você atualizar, né? E os planos de longo prazo são aqueles que você pensa assim, como é que eu vou estar daqui a 10 anos, né? Meu consultório vai estar como daqui a 10 anos? O que eu pretendo estar fazendo daqui a 10 anos? Né? Então, se hoje, num curto prazo, você ainda precisa buscar a lucratividade do seu consultório, ter uma agenda sustentável, quando você atingir isso, o que vem depois? Né? Como é que você vai manter isso? Porque a gente atinge, depois a gente mantém. E depois que a gente mantém e tem uma estabilidade, que a gente já sabe o caminho das pedras, que a gente já sabe aquilo que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, você faz uma leitura de que ao longo de 1 ano no seu consultório, você tem períodos em que a procura pelos atendimentos é maior e a procura dos atendimentos diminui. Então, a gente sabe, por exemplo, quem tem consultório há mais tempo, sabe que final do ano, né, dezembro, começo de ano, janeiro, são meses em que a gente tem uma baixa nos atendimentos do consultório. Julho, baixa nos atendimentos do consultório, né? Hoje, com a experiência da pandemia, muitas de nós sabemos que se a gente não foi rápida o suficiente no momento em que os atendimentos presenciais foram suspensos, a gente perdeu o paciente, né? Então, como é que foi isso naquele momento? Como é que foi isso quando, de repente, você não podia mais atender presencial? Né? Você foi resistente, você foi aquela pessoa que ficou pensando se o online era uma alternativa ou não, ou você já foi lá, passou os atendimentos para o online, foi se adaptando, foi oferecendo para os pacientes a possibilidade desse atendimento para você se recuperar rapidamente aí desse baque, que foi algo que a gente não controlou, né? Então, são coisas que a gente também precisa definir, aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla. Tá? Então, a partir do momento em que hoje você tem já uma mudança, né, de característica, de formato de atendimento, então hoje eu posso atender online, hoje eu tenho a possibilidade de só atender online, hoje eu tenho a possibilidade de mesclar no presencial e no online, não, eu tenho uma característica que eu sei que eu preciso, né, e que eu me sinto mais confortável do atendimento presencial, mas eu também preciso ter o online como uma ferramenta na manga para uma situação como foi a da pandemia que aconteceu, tá? Então, para cada plano que a gente estabelece de curto, médio e longo prazo, a gente precisa depois pensar que, ao atingir esse plano, ao atingir essa meta, o que você vai precisar para manter isso que você atingiu, né? Por quê? Porque se a minha meta de curto prazo é divulgar o meu trabalho, então eu sei que o primeiro passo é conseguir fazer isso, e os outros, né? É manter, ter uma periodicidade de posts ou de textos que eu vou subir num blog, que eu vou subir na minha página, um vídeo que eu vou ter um canal do YouTube, né? Uma interação que eu vou fazer num grupo de Telegram, por exemplo, para que as pessoas fiquem lá e façam a interação e troquem e criem ali uma rede de network. Então, depois eu vou manter isso. Então, eu preciso ter o quê? Um planejamento de produção de conteúdo,
né? Com os pacientes, né? Então, a gente estava falando da coisa de saber que os pacientes, em determinados momentos, ou param ou não procuram o atendimento. Eu preciso ter estratégias para que cheguem pacientes nos meses de outubro, novembro, para que em dezembro e janeiro essas pessoas estejam no momento de terapia em que elas não parem os atendimentos, tá? Quem atende adulto, geralmente sente uma baixa menor nesses períodos. Quem atende criança e adolescente, geralmente sente uma baixa maior, tá? Por exemplo, eu nesse momento defini que meu público de atendimento é um público adulto, né? Eu faço toda a parte de parcerias e divulgação para esse público, mas como eu tenho, né, uma carreira em que durante muito tempo eu atendi crianças e adolescentes, às vezes eu tenho alguns encaminhamentos de adolescentes e crianças em que eu decido se eu vou atender ou não. Então, hoje eu tenho alguns pacientes que são adolescentes, né? Tenho uma criança que a característica do atendimento é mais voltada para a orientação familiar. E aí esses adolescentes, por exemplo, nas férias, eu não tive tanto impacto. Por quê? Um deles, né, um deles a gente começou no presencial e quando a gente teve a segunda onda da pandemia, ela migrou para o online e a gente permaneceu no online porque a gente avaliou que funciona bem o atendimento online com ela. Né? Ela é uma adolescente que tem ali um perfil bastante bom para a gente trabalhar no online. Então, durante as férias, né, como ela não viajou, a gente não sofreu tanto impacto. Um outro exemplo, tem um outro adolescente que a característica é presencial, tá? E eu faço questão do presencial, e ele também, por motivos particulares, né, da característica do atendimento ali, mas durante as férias de julho, a família foi viajar, tá? Só que a mãe, muito preocupada com a evolução do caso, veio conversar comigo e me perguntou se era possível, né, durante as 3 semanas que eles ficaram fora em julho, de eu realizar o atendimento no online. E, né, claro que eu topei, porque era um período curto, e ele também topou, né? A gente conversou, então essa decisão ela foi permeada tanto pela posição dos pais, como pela posição do adolescente, como pela minha posição. E todos nós estávamos concordando de que seria benéfico isso. E realmente funcionou muito bem, né? Eu fiz uma sessão de orientação para os pais, que foi muito boa, e 2 sessões de atendimento online com ele, que também foram sessões que a gente conseguiu dar continuidade ao trabalho que a gente já vinha realizando no presencial. Passado esse período, ele voltou para o presencial e a gente continua no atendimento presencial, aí tendo, né, não teve nenhum impacto, tá? Mas isso é de cada pessoa, né? Então, vejam, foi ali uma forma que a gente encontrou de não parar o atendimento. Coisas que antes da pandemia, muito dificilmente a gente poderia ter adotado, tá? Então, a gente tem que analisar todas essas partes aí, que são partes importantes do nosso trabalho, com características específicas para cada caso, mas que podem, né, muito tranquilamente, nos trazer aí bons resultados. Bom, e aí passando aqui, né, por algumas dicas, né, e sugestões de que a gente tem aí para desenvolver esses objetivos, para criar essas metas, né, e para deixar desenhado aí o que vocês precisam desenhar a partir desses planejamentos, né, desse planejamento estratégico que vocês estão desenvolvendo, tá? Então, o primeiro dele, ó, tenha objetivos claros, né? Então, olha lá, que a gente falou bem no comecinho da nossa aula. Antes da meta, vem o objetivo. Então, quais são os nossos propósitos para alcançar, né, as metas, né, para alcançar esse propósito aqui que a gente desenvolve na vida. Então, eles são poucos e definem quem você é e o que você busca na vida pessoal e profissional. Então, aqui, ó, a gente pode ter alguns exemplos para conquistar esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional,
né, para que a gente tenha um negócio que contribua para a humanidade e construa uma família. Então, o que a gente pode fazer aqui? Né? Pensando que antes de definir a meta, a gente precisa definir o objetivo, tá? Então, são eles que vão nos ajudar, e esses objetivos precisam ser claros, tá? Eu falei um pouquinho errado aqui, porque eu não tinha dado atenção, mas aqui a gente colocou um exemplo, ó, né? Então, para conquistar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, é importante que a gente tenha um negócio que contribua com a humanidade e faça a gente construir uma família. Tá bom? Então, é um exemplo, mas aí você pode definir as suas metas aqui a partir dos objetivos claros que vocês definiram, tá? Essas metas precisam ser inteligentes, e aí é aqui que vocês vão utilizar a ferramenta SMART, é aqui que vocês vão utilizar, né, o critério da ferramenta SMART, que está lá, que a gente falou na aula da imersão, né? E que eu já mandei para vocês a estrutura lá, porque a ferramenta SMART, ela traz ali características importantes para a gente definir essas metas, né? Trazendo elas para metas que contribuam para você atingir esses objetivos, então que elas sejam possíveis e relevantes. Tá? E aí é sempre importante a gente dividir essas metas entre o curto, o médio e o longo prazo, e aí sempre começando pelas que são mais próximas do seu momento atual, né? Alinhando aí aos objetivos e dando pequenos passos para alcançar esses grandes propósitos, tá? Então é aquilo que a gente falou. O primeiro passo vai depender muito da característica e necessidade de cada uma de vocês, então, seja para atrair mais pacientes, seja para trazer um posicionamento, divulgar o seu trabalho, ter, né, uma presença aí no digital, seja para organizar a parte financeira, a parte administrativa, seja para trazer novos serviços, né, novas possibilidades. Então, tudo isso aqui, né, a Meta Smart vai poder ajudar vocês. Então, vocês podem ter vários objetivos e traçar diferentes metas para cada um deles. Só que você vai executar um de cada vez, tá? Você não vai fazer todos de uma única vez. Para que isso aconteça, a gente precisa definir prazo, tarefas e métricas. Lembra que a gente falou lá? Objetivo, meta, métricas, o que vai me possibilitar, falei tudo errado, né? O que vai me possibilitar tanto medir como gerenciar, né? Então, às vezes, a gente precisa reestruturar aí, né? Reconfigurar uma meta, um objetivo para atingir aí aquilo que a gente quer, que a gente está buscando, tá? E aí, ó, olha aqui que importante, a meta, ela só vai funcionar se a gente definir um prazo para cada parte, para cada etapa e cumprir, lembrando daquilo que a gente falou sobre vocês, né, não ficarem só na parte teórica e ir aí para a mão na massa, tá? E aí, ó, você pode subdividir essas metas em pequenas tarefas, a partir do quê? De criar um plano de ação bem detalhadinho, tá? E aí você pode ter aí metas com métricas correspondentes, que é aquilo que vai possibilitar você analisar e avaliar o seu progresso, tá? Para você conseguir atingir. Olha aqui, coloque o seu plano em ação, né? Então, tendo essas metas e colocando essas tarefas de maneira clara, objetiva, você consegue colocar esse plano de ação, né? Definindo aí como é que você vai fazer e vai acompanhar essa evolução. E por último, né? Avalie e revise continuamente. Então, aquilo que a gente sempre fala, essas metas e esses objetivos não são coisas cristalizadas, engessadas, que vocês vão ter que seguir, custe o que custar, doa quem doer. Não, né? Você precisa fazer uma avaliação. Então, por exemplo, você criou um objetivo, traçou uma estratégia, né? E definiu como é que você ia atingir isso. Lembrando do exemplo que a gente deu lá no começo, de você fazer parcerias, né?
Então, o seu objetivo era aumentar o número de pacientes, aumentar o faturamento, né? Para aumentar esse faturamento, você precisa aumentar o número de pacientes, que é como você vai conseguir medir se esse faturamento está aumentando, né? O que você vai usar para medir isso olhando ali se você está atendendo mais, se você está tendo consultas novas, e para fazer isso você vai atrás das parcerias. Aí digamos que, né, você definiu ali que essas parcerias seriam feitas a partir de um centro acadêmico. E aí você foi ver essas parcerias e percebeu que aquilo não estava sendo tão atrativo, ou que você precisava mudar a forma de abordagem, ou que você precisava mudar talvez a instituição que você escolheu por algum motivo, né? E aí o que você vai fazer? Avaliar, revisar e pensar ali o que deu certo, né? O que precisa melhorar, o que precisa ser lapidado, e para uma próxima parceria, para uma próxima ação, você vai levar em consideração ali o que funcionou e o que precisou melhorar para as próximas. Você não vai fazer uma parceria, um contato com um único centro acadêmico, né? Pelo contrário, um vai chamar o outro e isso você vai avaliar se isso é vantajoso para você ou não, se é viável você fazer esse tipo de parceria, se o contexto, se o lugar, se o momento em que você está, vale a pena você fazer esse tipo de coisa para você atingir os demais. Tá? Então, gente, esse é o conteúdo da nossa segunda mentoria. Claro que no ao vivo, né, a gente tem a interação, então isso traz sempre como que eu posso dizer, né? Um movimento maior para a nossa mentoria, mas o que eu queria deixar gravado aqui para vocês é esse conteúdo, para que vocês possam, né, revisar, quem não assistiu ao vivo ter o conteúdo também para colocar a mão na massa, e aí conforme a gente combinou, eu vou subir esses slides juntos com o vídeo da aula hoje, e também mais uma ferramentinha para ajudar vocês aí a definir objetivo, meta, qual é o tempo, então é um complemento daquela ferramenta Smart que vocês já têm, que foi falada na segunda aula da imersão, que também está lá gravada, que vocês também têm acesso, tá? Então, esse material da ferramenta Smart está lá, então é só vocês usarem aí todo esse material para conseguir dar mais um passo, mais essa etapa. E aí encontro vocês na nossa aula 3, né, da mentoria, que a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Tá bom? Obrigada, até a próxima. Um beijo.